Provérbios, capítulo 27, versículo 6. Diz assim, na versão Almeida Revista Atualizada diz assim: leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Na tradução na linguagem de hoje diz assim: o amigo que quer o nosso bem, mesmo quando nos fere. Aliás, o amigo quer nosso bem mesmo quando nos fere, mas quando o inimigo abraça você, tome cuidado. Na versão Bíblia Viva Parafraseada, melhor é o castigo de quem nos ama de verdade do que os beijos dados por um falso amigo. E na versão contemporânea, que é uma versão que traduz a ideia do texto, e aí ele usa palavras bem diferentes, diz assim: é tanto que ele faz uma tradução de quatro versículos juntos, de 3 versículos. Mas aí, veja só como é que ele traduz aqui. Agora ele pode até conseguir ocultar sua malícia, ou seja, o inimigo, né? Mas no devido tempo sua maldade será revelada. Então, não, peraí, aí eu li outro texto. Não, aí tá dentro. Não, tá errado. Vamos de volta. As feridas causadas por alguém que ama fazem bem, mas os beijos do inimigo são mortais. Pronto. Agora chegou no texto certo. Então vejam só. Esse versículo é continuação do versículo 5, da ideia, certo? Da ideia. O que é que ele está falando aqui? Ele está falando uma questão moral. Ou seja, ele está querendo chamar a atenção de que a moral da pessoa, os princípios morais que ela carrega, aquilo que ela defende e vive, é diferente das aparências. Tem mais valor que a aparência. Ou seja, vale mais do que uma aparência agradável. Tem gente que é carismático, não é verdade? Eu não sou carismático, mas tem gente que é carismática. Eu admiro pessoas que são carismáticas, que falam, que convencem com palavras. Eu não tenho essa característica, né? Até mesmo como pregador. Mas, muitas vezes, a aparência engana. É isso que esse texto está chamando a atenção. O que ele está falando aqui? Leais são as feridas. O termo ferida aqui, ele está associando ao quê? Algo que foi real, algo que aconteceu com a pessoa, que machucou a pessoa. E essas feridas, elas vão atingir o quê? O emocional da pessoa. Então, o que é que o sábio de Provérbios está querendo dizer aqui? Está dizendo o seguinte, ó. Essa ferida que vai acontecer é uma ferida que vem para o bem. Ou seja, você está sendo corrigido, porque a pessoa que está corrigindo você quer o seu bem. E muitas vezes você não vai gostar do que vai ouvir. Quantas vezes alguém já não chamou a atenção da gente, principalmente quando é pai e mãe, né? Chama a atenção e diz certas coisas que você não queria ouvir, mas que são coisas que você precisava ouvir para corrigir o erro. Ou seja, você não se prejudicar mais do que você está se prejudicando. Então, essas feridas leais significa o seguinte, significa a ideia de alguém que é confiável, alguém que foi fiel, que é fiel, alguém que tem uma relação constante com você de muitos anos, entendeu? Às vezes a gente tem amigos que são assim, né? Chegam e dizem certa verdade, e você olha assim, rapaz, eu sou isso tudo que você está dizendo. Não, você não está dizendo que você é assim, mas eu estou dizendo que você fez aquilo, você transmitiu a seguinte mensagem, essa. E às vezes a gente não tinha essa intenção, mas quando o amigo fala, ou alguém fala que quer o nosso bem, o que é que a gente faz? A gente reflete. Essa palavra machuca? Machuca. Porque alguém está mostrando uma falha que você cometeu e ninguém gosta de que seja mostrada as suas falhas. Então o objetivo aqui não é de humilhar a pessoa, é o objetivo de restaurar. É aquilo que eu sempre digo, olha, o evangelho tem essa cara. Ele faz as feridas na gente, mas o objetivo é corrigir para restaurar e não para humilhar.
Por exemplo, quando Jesus chamou os sacerdotes de sepulcro caiado, ele estava querendo humilhar eles. Estava querendo o quê? Estava chamando a atenção de algo que eles faziam, que era viver da aparência, e que eles deviam corrigir aquilo. Então, agora Jesus usou uma palavra dura, tem palavras duras no Evangelho, né? Paulo também usa palavras duras para muitas situações, que a gente olha assim, diz, eu sou desse jeito. Às vezes eu penso isso, às vezes eu faço isso, né? E ele disse que era o quê? Raça de víboras, eram cobras, né? Quem nunca chamou uma pessoa de cobras? Para aquilo é uma cobra. Ou seja, ele não tem veneno literal, ele tem veneno nas palavras. Ele tem veneno nas ações dele, ele tem veneno na atitude dele, naquilo que ele faz quando ninguém está vendo, ou quando o outro que ele quer atingir não está perto. Então, usa o veneno nesse sentido figurado. Então, aqui não está falando de pessoas assim, está falando no sentido de falar para corrigir. Certo? Ou seja, a finalidade é construtiva. Aí ele diz, leais são as feridas e feitas pelo que ama. O que é que ele está querendo chamar a atenção aqui é da motivação. A motivação. Qual é a motivação de quem está fazendo essa ferida? Qual é a motivação? Porque veja só, não é qualquer ferida. Existem feridas emocionais que são, vamos dizer assim, negativas, né? Que marcam você pela história da sua vida. Né? Todos nós temos, eu tenho feridas que marcaram minha história e até hoje eu não esqueço delas. Aquilo marcou. Né? Pode ser no físico, pode ser no emocional, mas aquilo marcou. Então, às vezes eu me lembro de fatos que aconteceram quando eu era criança, quando eu era adolescente. Né? Aí trazem aquelas lembranças amargas que a gente chama, né? Mas o que ele está dizendo aqui não é isso. Ele está dizendo aqui é o seguinte: é aquela ferida que a pessoa falou, que a pessoa que falou pode naquele momento ter marcado, mas quando você olha, no fundo, o que aquela pessoa queria era o seu bem. Então aquilo não é mais uma ferida. Você olha para trás e não vê mais aquilo como uma ferida, vê aquilo como um obstáculo que você passou. Como algo que trouxe coisa positiva. Todos nós temos história na vida, coisas que aconteceram na vida da gente, que a gente olha para trás e diz, rapaz, aquilo foi bom para mim. Aquilo foi bom para mim. Não é? Me ensinou a, por exemplo, a não confiar em todo mundo. Às vezes você confia demais. Você não ser aquela pessoa que as pessoas dizem assim, ele é muito dado, né? Não tem aquela pessoa que faz amizade fácil, confia fácil nas pessoas. Porque no fundo ela é uma pessoa de confiança e ela acha que todo mundo vai agir com ela dessa forma. E não é. Quantas vezes a gente não descobriu que uma pessoa a gente era amiga da pessoa e a pessoa não era amiga da gente? Quantas situações a gente não descobriu? Não passou pela vida e descobriu isso. Pai, eu era amigo de fulano, mas não era meu amigo. Não é? Então, o texto aqui está querendo dizer o seguinte: uma coisa é uma crítica que destrói. Vou dar um exemplo com o Clécio aqui. Eu chego aqui e digo, rapaz, Clécio, tu não sabe tocar violão. Quem disse que tu sabe tocar violão? Eu estou fazendo uma crítica destruindo. Agora, se eu chegar pelo Clécio, por que tu não tenta tocar dessa forma assim, ou tocar dessa maneira, ou tocar dessa outra maneira? Olha só o que eu ouvi aqui de um músico, que olha ele tocando violão, que som agradável. Porque eu não acho interessante, não. Eu estou dando o quê? Eu estou dando eu estou fazendo, na verdade, uma orientação, né? Uma correção que vai ajudar ele a melhorar. Mas a lógica qual foi? Não, eu acho que ele não toca bem, mas eu vou dar orientação para ele melhorar. Outra coisa é eu dizer que ele não presta como músico, entenderam a diferença? Uma coisa é a crítica destrutiva, outra coisa é a correção que ajuda a pessoa. Né? Quantas pessoas já chegaram para mim dizer assim, pronto, teve um mesmo amigo meu que é músico, às vezes ele vê os vídeos que eu toco
tocando, gravando vídeo, ele viu, só Marco, por que tu não tenta fazer assim? Olha, tu tá atacando demais essas notas. É mesmo, eu não tinha percebido não. Aí eu escutei depois que ele falou, eu digo, realmente. Aí eu comecei a me exercitar para melhorar. Ou seja, e ele ainda pediu desculpa. Não, meu, não pedi desculpa de nada, porque você está me dando orientação para melhorar. Você não está dizendo que você não, que eu não presto como músico ou qualquer coisa do tipo, entendeu? Ou menosprezando. Né? Aí depois de um tempo, só veja agora como é que tá. Rapaz, como melhorou. Eu digo, aí, graças àquela orientação que você deu. Entenderam? Então, outra coisa é que eu chegar, rapaz, esse cara não toca nada não. Esse cara é um amostrado, vamos dizer assim, não é assim? Né? Quem foi que disse que o pastor toca? Né? Quem foi que falou para ele? Quem foi essa pessoa que enganou ele? Né? Então, uma coisa é aquela crítica para destruir, outra coisa é uma correção que ajuda o outro a melhorar. É nesse sentido que ele está falando daqueles feitos da pessoa que ama, ou seja, quando ele diz aqui no texto, aliás, são as vidas feitas pelo que ama. Aí ele vem e diz, porém os beijos, porém, o beijo aqui significa o seguinte, veja só, você conhece gente, e você deve ter passado na história da sua vida, gente que era afetuosa, gente que demonstrava carinho, gente que demonstrava ser seu amigo, gente que demonstrava até que tinha cuidado com você, mas no fundo não era isso. Ele estava ali querendo ganhar sua confiança para lhe destruir. Porque pensem bem, a gente tem que ter mais cuidado com quem? É com os inimigos ou com quem são os amigos? Quem é que nos trai? São os inimigos? Eu vou reformular a pergunta, é melhor assim. Quem é que nos traz? São os inimigos ou são os amigos? Os amigos. Os inimigos não nos traem porque a gente não deixa nem chegar perto. Ele não nos trai porque não chega, a gente não deixa nem chegar perto da gente. Então quem vai trair não é o inimigo, quem vai trair sempre é aquela pessoa que está perto. Que a gente considera amigo, é conhecido, entendeu? Esses dias mesmo eu estava vendo um vídeo postado na internet de um cara que se dizia amigo do outro. Era amigo de churrasco mais, né? De ir para casa do outro. De viver na casa do outro. Sabe o que ele fez? Ele começou a se aproximar demais da mulher do outro. E traiu o amigo com a mulher dele. E ainda para completar, ainda chegou na casa, a casa tinha uma câmera, e ele ainda olhou para a câmera e mandou um beijo para a câmera. Ele sabia que o amigo ia ver aquilo. O amigo viu o que foi que fez, pronto, contratou alguém para matar ele. Aí você vê, o indivíduo ia na casa do outro, vivia na casa do outro e fez isso. Então, meus irmãos, lembram daquela cena de Judas? Judas traiu Jesus com o quê? Um beijo, né? Então, interessante, né? Esse texto aqui fala de beijo. E o beijo é o gesto mais terno que a pessoa pode ter, muito mais do que um abraço. Né? Um abraço a gente dá em todo mundo, mas beijo a gente não dá em todo mundo. Beijo a gente não... E eu estou dizendo, não é beijo de namoro, não. É beijo de chegar a beijar na testa, beijar no rosto, né? A gente não beija todo mundo, a gente beija a pessoa que é muito próxima da gente. Né? Muito próxima. Então, Judas é o exemplo do beijo que trai, né? Do beijo que demonstra afeto, mas no fundo o que está por trás é, na verdade, a traição. Então, quando o sábio continua o texto, ele diz assim, de quem odeia não são enganosos, ou seja, os beijos de quem odeia não são enganosos. Ou seja, o beijo de quem odeia, ele pode não transparecer, mas ele está ali carregado de falsidade. Carregado de falsidade, né?
aquela aparência de ternura, né, de carinho, no fundo é uma estratégia para enganar, certo? O interessante é que Jesus usa uma frase que desmonta a psicologia, né? Ele chama de amigo aquele que vem trair ele. Quem tem capacidade de dizer um negócio desse? Sem ir de encontro à própria natureza humana. Quem? Só Jesus. Então, na natureza humana, o que a gente faria? Sabendo que a pessoa vem trair, vem dar um beijo, você, na hora do beijo, você passa-lhe o punhal, não é assim? Pelo menos naquela cultura era assim. Hoje a pessoa faz de outra forma. Só sabendo, rapaz, fulano tá vindo aí, diz que vai tá te traindo, ele vai te enganar, tá te enganando, e ele toda vez chega a dar um beijo em mim. É mesmo, olha aqui o vídeo aqui, ele te enganando aqui. Então, esse é um ódio mascarado. O beijo aqui é um ódio mascarado. Então, o princípio aqui, meus irmãos, a ideia central, vamos dizer assim, o princípio que tem nesse versículo é que muitas vezes aquele indivíduo que vai chegar com a palavra dura, ele tem mais respeito e cuidado e carinho por você do que aquele que vai chegar com Deus. Então, o caráter daquele indivíduo vai ser definido pela disposição interna dele, pela condição dele moral. E essa condição não é um ato isolado, ele fez uma coisa boa aqui, outra coisa não, aquilo faz parte da vida dele. Às vezes ele diz algo que é difícil de ouvir, é duro, mas ele está querendo o seu bem. Né? Então tem que haver coerência no interior com o exterior. Judas é o exemplo máximo da incoerência. Vinha trair Jesus e disse, eu vou dar um beijo nele e vocês prendem ele. Certo? Então, muitas vezes, meus irmãos, a gente tem que aprender a lição que a dor ensina muito mais do que um beijo. Aquilo que tem uma aparência agradável, muitas vezes oculta algo que vai prejudicar a gente, que vai destruir a gente. Então, a intenção do coração, que só Deus consegue ir lá, é que vai demonstrar qual é o verdadeiro caráter daquela pessoa. Eu lembro de uma certa vez, eu trabalhava num governo, né? Não é de agora, né? Num governo. Eu era secretário da Fazenda, aí chegou um rapaz, ele era evangélico, cantor tal, e também participava, né? Aí ele chegou e falou comigo, falou com dois, aí falaram com ele, ai, tudo bem, fulano e tal, e abraçaram. Gente, quando o cara entrou na sala, isso foi lá em Maçangana, entrou na sala, os dois olharam assim, veio, a gente pega ele depois. E eu tô sentado aqui, eles não perceberam que eu estava aqui, olhando aqui, eu não sei o que eu estava olhando, um livro, alguma coisa, e eles não perceberam que eu ouvi. E eu aqui na minha visão periférica vi quando eles olharam assim, eu disse, rapaz, olha pra aí. O cara abraçou o outro, deu tapinha nas costas, chamou de meu amigo, disse, a gente vai preparar, a gente pega ele depois. Eu olhei assim,
Aí eu encontrei esse rapaz. Ele disse, ó, vamos marcar um dia pra gente almoçar? Vamos. Aí eu fui e contei pra ele. Só tenha cuidado. Porque, ó, o que disseram foi isso, naquele dia assim. Foi mesmo, Marcos. Ele disse, eles estão achando que eu tô querendo alguma coisa, vou permanecer aqui enquanto for interessante pra mim, não foi, eu vou embora. Aí depois ele terminou saindo, eu não fiquei nem 3 meses. Quando eu vi muita coisa errada, eu digo, ó, eu não quero meu nome envolvido nisso. Aí eu saí. Mas isso é muito mais comum que a gente imagina, gente. A pessoa está aqui, fala de bem, fala com você, fala bem, abraça, pode até dar beijo, mas quando você dá as costas, ele começa a agir como Judas, né? Traindo com um beijo.